Boa noite, pessoal. Vamos então dando abertura para a nossa sexta semana acadêmica. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do engenheiro Marcos Tauscher, nosso engenheiro eletricista aí na empresa Coprel, trabalhando mais full time aí na parte de projetos novos. Também gostaria de agradecer a presença do nosso coordenador do curso da Engenharia Mecânica, o professor Anderson Fraga, tá? Professor, muito obrigado por todo o esforço empenhado e dedicado a nós alunos. Também agradecer a presença do professor, coordenador da nossa semana acadêmica, o nosso professor engenheiro Alexandre Bittencourt de Sá. Professor Alexandre, nosso agradecimento. Obrigado. Aos nossos alunos, colegas, tá? Assim como eu, alunos do IFRS, muito obrigado pela presença de vocês. Dizer que essa semana acadêmica não era possível ser concluída se não fosse a participação de vocês, tá? Vi também que o engenheiro Alessandro, que vai ser o nosso palestrante de amanhã, está online. Muito obrigado, Alessandro. Lembrando, então, que hoje a nossa palestra é sobre o futuro da geração de energia no Brasil, ministrada pelo nosso engenheiro da empresa Coprel, aqui de Birubá, o engenheiro Marcos Tauscher, tá? É com muito otimismo e positividade que nós viemos até vocês e estamos chegando nos seus lares aí para fazer com que essa noite realmente seja uma noite de aprendizado e que leve conhecimento e uma boa experiência para todos, tá? Ok. Gostaria de elogiar o nosso time do diretório acadêmico, que, como um grupo, né, tivemos mais essa conquista, seja ela pequena ou grande, né, foi uma conquista. Então, aos colegas do DA, muito obrigado por tudo, um forte abraço. Professores Anderson e professor Alexandre, vocês têm interesse em fazer alguma palavrinha antes de iniciarmos com o Marcos? Fraga, eu acho que tem que liberar o áudio aí. Eu agradeço a oportunidade, Gabriel, mas eu acredito que o momento seja para o nosso convidado, então, Marcos. A não ser que o professor Alexandre tenha a palavra. Opa, só agradecer a todos os presentes hoje, ao palestrante, mas o Batu já falou tudo que tinha para falar aí, né? Boa semana, bom evento para todo mundo. Beleza, então, pessoal. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite de conhecimento e aprendizado. Marcos, sinta-se à vontade. É com você. Muito bem. Meu boa noite a todos, então. Para mim é uma grande satisfação, é uma honra esse convite aí para participar da semana acadêmica aí do Instituto aí, na parte da engenharia mecânica, né? Principalmente porque eu também já tive aí sentado aí na cadeira de vocês, então a gente sabe que na engenharia a gente aprende muitos conceitos, né? Muitas fórmulas, muitas teorias, mas muitas vezes a gente fica tentando vislumbrar o que a gente vai encontrar aí mundo afora quando a gente sair da universidade, tá? E então, para mim é uma gratificação aí poder estar falando um pouco aí para vocês, tá? De maneira bem informal mesmo, assim, quer dizer que vai ser mais um bate-papo, assim. Minha intenção é vir aqui e trazer para vocês aí as dificuldades, o que a gente vive no dia a dia na empresa Coprel em termos de geração de energia elétrica, em termos do modelo do setor elétrico hoje atualmente existente aí,
e tentar transmitir um pouquinho aí para vocês os nossos anseios e o que a gente está vislumbrando aí para o futuro. Eu vou colocar a minha apresentação aqui, gostaria de que alguém me falasse se está funcionando. Sim, Marcos, está carregando, está funcionando, está tudo ok. Está funcionando, obrigado, Gabriel. Beleza, então, o que me trouxe aqui, então, é falar para vocês um pouco aí do futuro da geração de energia elétrica aí no Brasil. A gente que está vivendo aí um momento de modernização do setor elétrico, estamos vivendo aí um momento de inserção de novas fontes de energia no setor elétrico brasileiro, e que gera bastante expectativas, algumas incertezas, aumenta a complexidade do sistema, de certa forma, mas como diria essa semana a presidente da Absolar e da Eólica, nem por isso o sistema mais complexo se torna menos atrativo, né, e menos divertido. E isso só nos impulsiona esses desafios, a gente desenvolver cada vez mais a nossa criatividade e achar aí metodologias, ferramentas aí para desenvolver aí esse mercado futuro que está se desenhando. Então, eu tenho graduação em engenharia, sou engenheiro eletricista, graduado pela Universidade de Juí, Unijuí, e fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas. Trabalho na Coprel aí há 27 anos, aproximadamente. Aí trabalhei em vários setores na Coprel já, na operação ali de sistema de distribuição, de centro de sistemas, de operação de usinas remotas. Trabalhei em projetos, em pré-operação, participei por algum período aí de 6 meses da construção de uma usina hidrelétrica em Salto do Jacuí, uma usina de 17 mega, de lá acompanhei realmente lá o chão de montagem lá das máquinas, foi bastante útil, uma aprendizagem assim, sem comentários assim na minha vida. E mais recentemente, então, estou trabalhando agora aqui na Coprel no desenvolvimento, aí, junto com os colegas de engenharia ali, de novos projetos de geração, que é onde eu estou atuando agora nesse momento. Falando do setor, fazendo assim uma conjuntura do setor elétrico brasileiro, para a gente até contextualizar um pouco e entender o que está se vislumbrando para frente, né? Fazer uma breve contextualização, então, né, o setor elétrico brasileiro, a gente pode dividir ele basicamente em 3 grandes áreas, né, a parte técnica, a operacional e a regulatória. Então, a técnica, né, nós temos à disposição aí, no nosso país, um dos maiores sistemas interligados do mundo, né, com uma potência aí de 170 gigawatts de potência instalada de fontes, né, de geração de energia, e uma carga aproximada aí de 66 gigawatts de carga, de consumo. Todo esse sistema, então, foi subdividido em 4 subsistemas, né, o norte, o nordeste, sul e sudeste, que são as grandes regiões de geração, com centralização de geração e de carga do sistema. As vantagens, então, de ter um sistema de dimensões continentais, como temos o Brasil aí, é justamente a possibilidade de fazer intercâmbios de energia entre um subsistema e o outro. Como o país ele tem uma matriz hoje predominantemente hidráulica, então é muito difícil que
se ocorra seca ou se ocorra excesso de chuva em todas as regiões ao mesmo tempo. Então, geralmente elas são dissipadas, então quando ocorre mais as chuvas no sul, o sudeste está passando por um período de menos hidrologia, e depois, quando vem as chuvas no sul, por exemplo, o sudeste entra no período de seca e assim por diante. E essa interligação do sistema permite, então, você otimizar melhor os reservatórios. Então, a própria dimensão do Sistema Interligado Nacional, por si só, é um sistema de armazenamento de energia. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem, um sistema com essas proporções. Temos algumas desvantagens também, que temos aí um dos sistemas mais extensos em termos de rede básica, com 141 mil quilômetros de rede básica, isso só considerando linhas de transmissão de 230 mil kilovolts para cima, né, só considerando parte da rede básica mesmo. Então, toda essa complexidade aí de levar a energia de um subsistema para o outro aí exige aí extensas linhas de transmissão e investimentos bastante significativos na parte de transmissão para que esse subsistema aí opere aí de forma congruente, né? Temos então também, além do sistema, 3 intercâmbios internacionais, um com a Argentina e Uruguai, né, em 50 a 60 Hz, através das conversoras ali de Garabi, um intercâmbio com o Paraguai também, através dos linhões que vem de Itaipu, também com conversoras de 50 a 60 Hz, e uma interligação com a Venezuela, de 60 Hz. Interessante a parte muitos me perguntam assim, ou já se questionaram por que o Brasil é 60 Hz, por que o Paraguai é 60 Hz, o que levou a definir essa frequência de operação do sistema elétrico brasileiro. Basicamente, o que aconteceu com o Brasil foi que meados aí dos anos de 1930, mais ou menos, quando começaram a vir as máquinas de industrialização da Europa, a maioria dessas máquinas, então, elas eram 50 Hz. E com o passar do tempo, depois veio a Guerra Mundial, né, na década de 60, teve que se optar pela frequência de 60 Hz, porque a região mais industrializada do país, que era a região do Sudeste, havia comprado mais maquinários norte-americanos. E esses maquinários, então, eram operados em 60 Hz. Então, como a região mais industrializada estava já operando em 60 Hz, então, o governo, então, resolveu unificar e padronizar a frequência no país inteiro nessa frequência de 60 Hz. E essa padronização foi necessária para que a gente pudesse fazer essa interligação no sistema também. Em termos de fonte de energia, o que a gente tem hoje aí no sistema elétrico brasileiro? A gente tem um sistema predominantemente abastecido por hidrelétricas, em torno de 66%, 23% ainda termoelétricas, e a eólica já tendo uma representatividade aí bem importante no sistema, com aproximadamente 9% das fontes de energia. Então a gente pode dizer que hoje o sistema elétrico brasileiro é um sistema hidrotermoeólico. Ele passou de um sistema hidrotérmico para atualmente, aí, há uns 10 anos, aí, a ser chamado hidrotermoeólico. Tá? Outra característica importante é que 83% da energia produzida no nosso país é energia limpa.
que não produz resíduos, então. Além disso, né, o Brasil possui uma das matrizes mais limpas do mundo. Se compara, além de ser 83% de energia limpa, ele ainda tem 44% dessa energia de fontes renováveis, e 56% de não renováveis. Comparando aí com o resto do mundo, o Brasil, então, está muito bem nessa caminhada aí, junto à energia limpa e renovável. A perspectiva é que até 2027 a gente chega a 48%, então, da parcela de renovável aí na oferta de energia. Em termos de fonte de energia também é importante a gente classificar e entender, para entender também como que funciona a estabilidade do sistema elétrico brasileiro, que as fontes elas possuem um fator de capacidade. As térmicas, então, variam dependendo do tipo do combustível, mas tendo o combustível disponível, ela tem um fator de capacidade muito próximo a 100%. As hidrelétricas vêm performando os últimos projetos aí em torno de 50% fator de capacidade, que é a capacidade dela de geração de energia média ao longo do tempo em relação à potência instalada. Então, uma PCH, uma CGH de 1 megawatt, por exemplo, gera em média 500 kW no ano inteiro, fator de capacidade de 50%. A solar, ela começou aí com um fator de capacidade logo no início, aí, na arrancada com um fator de capacidade menor, em torno de 13%, 14%, e agora com o aperfeiçoamento aí das placas aí as tecnologias aí no silício aí está se chegando hoje a 21% e meio de fator de capacidade. Uma fonte que está vindo muito bem aí nessa marcha e está performando muito bem, está surpreendendo bastante o sistema elétrico, é a eólica. A eólica está se aproximando aí, isso também com a evolução da altura das torres, né? As primeiras torres começaram aí em torno de 30, 40 metros de altura. Hoje se fala em diâmetro de hélice a hélice em 112, 115 metros de diâmetro de hélice. Então, essa evolução aí da eólica está elevando bastante o fator de capacidade dessa fonte e, inclusive, chegando a se aproximar aí da hidrelétrica. Tivemos aí, mais para curiosidade e registro, né, em 21 de 12 de 2019, tivemos um recorde de geração de energia eólica, né, em termos de fator de capacidade, que foi no norte, chegando a 95% da potência instalada, e atingindo 7,44% do total da carga do sistema elétrico brasileiro. Foi o recorde aí registrado em 2019. Então, a gente tem predomínio hoje do nosso sistema elétrico, 89% aí do sistema que está abastecido, então, por termoelétricas e hidrelétricas ainda. Crescimento, em relação ao crescimento das fontes, perspectiva aí, um horizonte de 4 anos até 2024, as termoelétricas, elas é a fonte que menos vai crescer, passando aí de 108 gigawatts de potência instalada para 109 gigawatts. As térmicas também um pequeno crescimento, de 37 para 42 gigawatts. A eólica vem dando um salto aí de 15 para 20 gigawatts de potência instalada. Ela está se apresentando e representando bastante já do sistema elétrico brasileiro. E as outras fontes, a solar também, apesar de baixa sua contribuição para o sistema elétrico, hoje a fonte que está em maior crescimento. Se você olhar no gráfico da direita, a perspectiva aí nos próximos 4 anos é praticamente de dobrar a representação da solar aí no sistema elétrico brasileiro.
As hidrelétricas, então, falando um pouco mais das hidrelétricas, já que elas são a fonte principal aí de sustentação do nosso sistema elétrico brasileiro, responsável por 66% da matriz, né, elas garantem hoje a estabilidade do sistema. A gente pode dizer hoje que a gente tem um sistema estável, porque nós temos um sistema baseado por grandes hidrelétricas. Acho que esse foi o grande legado que foi deixado aí do passado, agora para o futuro, foi essas grandes hidrelétricas com reservatórios de acumulação. São hidrelétricas que hoje provavelmente não se construiriam mais, né, devido ao impacto ambiental que elas representam, mas, enfim, elas são fontes de energia renovável, que a água, enfim, é uma fonte de energia renovável, apesar de as grandes UHEs não serem dadas energia limpa, porque elas produzem aí um certo quantidade de carbono aí devido aos grandes reservatórios. As hidrelétricas, então, subdivididas em mini centrais hidrelétricas, né, MCHs até 1 megawatt, as CGHs de 1 a 5 megawatts, PCHs de 5 a 30 e acima de 30 e 50 as UHEs. Queria chamar bastante atenção para as CGHs e PCHs, né? Que hoje o tema que está em discussão, que se fala bastante aí em toda a mídia, em termos de evolução, são as energias renováveis. CGH e PCH, elas são fonte de energia renovável também, embora muitas vezes esquecidas. Quando a gente lembra de fonte renovável, a gente logo vem na nossa cabeça solar, eólica, mas as CGHs, PCHs são fontes de energia limpa e renovável, né? Além disso, elas possuem um baixo impacto ambiental, né? Essa é uma PCH que a Coprel é sócia, PCH Cazuza Ferreira. Vocês podem notar que a paisagem praticamente foi toda preservada, não existem grandes áreas alagadas, né? Além disso, elas, por serem CGHs e PCHs, por serem da fonte hidráulica, elas atendem as mesmas condicionantes ambientais de uma usina de porte grande. Então, isso também traz ela aí a um patamar de energia limpa e renovável. Auxiliam também na preservação das áreas de APP em torno dos rios, né? Hoje, para você construir uma PCH, depende do tamanho do reservatório que essa PCH vai gerar. Você tem que comprar aí de 50 a 100 metros de largura na faixa de todo o entorno do reservatório. O empreendedor tem que comprar toda essa faixa de APP, cercar e reflorestar o que não está reflorestado, né? Então, hoje, se você pegar no Google e fizer uma pesquisa rápida assim de CGHs e PCHs, você vai perceber que um dos locais mais bem preservados, onde a mata no entorno dos rios está mais bem preservado, estão localizados próximos de CGHs e PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Outras representam hoje 3,5% da capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro, então ela tem uma representatividade considerável também. Uma outra vantagem dela é que elas estão instaladas mais próximo das cargas, então você reduz bastante custos aí com linhas de transmissão, e ainda tem um potencial imenso para ser explorado aí no país, em torno de 7 gigawatts de potência para ser explorados, né? Isso dá aproximadamente uma meia Itaipu em CGHs e PCHs aí para serem exploradas no país. Aqui eu trouxe algumas imagens de algumas CGHs e PCHs que a Coprel opera ou são da Coprel, né? Tem a PCH Cazuza Ferreira, de 9 mega, no município de São Francisco de Paula.
Essa PCH no canto superior direito, em cima, é uma CGH, aliás, a CGH Pinheirinho, fica aqui no município de Birubá, na localidade Linha Pinheirinho. Até convido os alunos aí, quem tiver interesse aí, um dia formar uma turma para ir lá conhecer, não essa, mas todas as outros empreendimentos que tiverem vontade de conhecer, estão livres aí para ir lá conhecer. Essa CGH, ela produzia até ano passado, aí, início do ano passado, 0,42 megawatts de potência, e a gente fez uma repotenciação dela e dobramos praticamente a capacidade dela. Hoje está com 0,8 megawatts de potência instalada. Uma outra CGH que é da Coprel é na fazenda do Posto, lá no município de Lagoa Vermelha, uma potência de 0,78 megawatts também. Podem olhar que todas elas, assim, o cenário, a beleza cênica praticamente está preservada. Aqui mais embaixo também a PCH Cotes, é uma PCH um pouco maior, de 13 mega, no município de Júlio Castilhos. E aqui à direita, no canto inferior, aqui a PCH Cotovelo, de 3,34 mega. Das usinas próprias da Coprel, é a de maior potência, essa de 3,34 mega. Falar um pouco para vocês das fases, então, da implantação de uma usina hidrelétrica. Hoje, talvez seja uma das mais complexas, um processo mais demorado para implantar uma hidrelétrica, seja hoje uma fonte hidráulica, né, uma usina hidrelétrica. Ela possui vários processos, né, então mais para dar um panorama aqui para vocês, né. O primeiro passo que a gente faz, né, quando a gente vai desenvolver e implantar uma usina, é a identificação, então, do potencial. E aí é ir mesmo para campo, aí vistoriar os rios, aí identificar alguma queda disponível, né? Ou aqui no quadro mais à direita, por exemplo, uma alça de vazão reduzida, que a gente chama, onde no trecho você constrói a barragem aqui e você aproveita todas as corredeiras no longo desse trecho aqui e entrega a água de volta nesse ponto. Então a somatória de todas as quedas aqui te proporciona uma queda hidráulica boa. Nesses braços do rio aqui, é um dos locais que a gente fica bastante atento para a instalação de usina. Esse aqui da imagem, por exemplo, é um projeto que a gente tem aqui no município de Vitor Greff, que é a PCH Santo Antônio, um projeto que a gente está desenvolvendo, que vai gerar aí 5,2 megawatts de potência instalada. Então, identificando o potencial hidráulico, a gente parte para fazer uma análise simplificada daquele rio, né? Porque também não adianta você identificar um potencial hidráulico lá, uma queda boa, mas esse rio não ter vazão suficiente, aí não ser perene durante o longo dos anos aí, para ter uma energia firme, que traga resultados para esse empreendimento. Então você faz um estudo simplificado daquela bacia, calcula mais ou menos aí a disponibilidade de vazão daquele rio e dos contribuintes daquele rio, naquele ponto que você está analisando. E se você identificar uma vazão, mais ou menos, você já começa a brincar um pouco de identificar um potencial. Aqui eu trouxe um exemplo, né, vamos dizer que tu identificou aí um rio, através dos estudos, que ele tem uma vazão aí de longo termo, uma média de vazão assim regular de 30 metros cúbicos por segundo, uma queda aí de 10 metros de altura, né, aplicando aí a gravidade mais o rendimento de turbina e gerador, você tem uma fórmula simplificada aí de quanto mais ou menos de potência aquele teu aproveitamento vai te disponibilizar. Claro que aí tem diversos outros cálculos depois, são cálculos de perda de circuito hidráulico, tudo, mas dá para mais ou menos ter uma noção aí de qual é o potencial
daquele aproveitamento que você identificou aí na natureza. Identificando o potencial, depois fazendo o cálculo, você parte então para fazer um estudo de inventário. Aí você seleciona um trecho daquele rio que você quer estudar. Vou estudar do ponto A até o ponto B, aquele rio, e você contrata uma empresa para fazer então um estudo de inventário daquele rio. Esse estudo de inventário, ele vai trazer uma partição de quedas. Ele vai identificar do trecho A ao trecho B todas as quedas que foram identificadas ao longo desse trecho. Esse estudo de inventário, depois você tem que levar ele na ANEEL, você tem que registrar. Afinal de contas, o potencial hidráulico é um bem de todos, né? Um bem da União. Então, você pode até fazer o estudo do potencial hidráulico, mas você tem que disponibilizar ele para a União. Por você ter feito o estudo, o levantamento do potencial hidráulico daquele trecho do rio, você tem direito a escolher até 40% do potencial hidráulico que você levantou. O resto dos 60% vão ficar disponíveis por um período X no sítio da ANEEL, para que qualquer um possa entrar lá, requisitar aquele estudo, pegar uma queda lá, um aproveitamento, e resolver fazer um projeto básico em cima daquele aproveitamento. Depois dessa fase, então, começam a se abrir as demais fases aí de implantação do projeto da hidrelétrica, né? Daí que começa a ficar divertida a coisa. Você, então, vai encaminhar, em termos de regulatório, né, temos quatro linhas aí de trabalhos, né, que é o regulatório, o ambiental, o hídrico e a parte elétrica, né, de conexão. Então, você vai entrar com esse projeto básico na ANEEL, a ANEEL vai aprovar esse teu projeto básico ou não, e ela vai te dar uma outorga de concessão. Aí você tem direito de operar esse empreendimento aí por 20, 30 anos. Durante todo esse período, aquele aproveitamento está disponível para você aproveitar. Tendo a outorga, você parte para projeto executivo, onde vai fazer detalhamento de estruturas, aí os cálculos mais aprofundados aí de circuito hidráulico, área molhada, barragem, tipo de barragem. E depois de projeto executivo, nessa fase seria a construção. Em termos de licença ambiental, então você vai partir para uma licença prévia, que vai fazer toda a pré-análise do impacto ambiental que esse empreendimento vai gerar no local. Concomitantemente, você vai entrar com um pedido de reserva de disponibilidade hídrica junto ao Departamento de Recursos Hídricos. Você vai solicitar lá, desse rio aqui, eu quero que reserve 40 metros cúbicos para mim, que eu vou utilizar esses 40 metros cúbicos para geração. O Departamento de Recursos Hídricos do Estado vai fazer uma análise se esse requisito está realmente disponível, se essa quantidade de água que você requisitou está disponível, vai analisar se não existem conflitos com demais usuários da água, com irrigante, com consumo humano, e vai te liberar ou não essa quantidade de disponibilidade hídrica que você solicitou. Depois dessa reserva, você vai encaminhar vários estudos para eles, estudo de trecho de vazão reduzida, curva-chave de rio, e eles vão te dar uma outorga do uso da água. Como a outorga da parte da ANEEL, aqui você vai receber também uma outorga do uso da água. Na parte ambiental, então, a licença prévia, você vai atender todos os estudos que vão pedir o empreendimento, vai ter que fazer todo o levantamento de todas as árvores que vão ser afetadas, vai ter que fazer um inventário florestal, análise da qualidade de água daquele rio, para ficar registrado lá na FEPAM, para que depois de alguns anos se faça o comparativo se aquele empreendimento causou impacto ou não na qualidade da água daquele rio.
uma série de estudos que você vai elaborar para obter a licença prévia. Depois da licença prévia, você recebe a licença de instalação, e depois também já está liberado para a construção. E em termos de conexão também, né, não adianta nada você ter identificado um potencial bom, com uma boa quantidade de água, tem reserva hídrica, a ambiental está de acordo de você fazer o empreendimento, mas você olha para o lado, não tem nenhuma rede, não tem nenhuma linha próxima, aí você vai fazer uma consulta de acesso com a concessionária mais próxima que está daquele empreendimento, e eles vão fazer toda uma análise. Olha, para conectar essa tua usina, você vai ter que construir aí tantos quilômetros de linha, que vão ser de tua responsabilidade, né? Então, eles vão, tu faz a consulta de acesso na distribuidora, eles vão emitir a informação de acesso, depois a solicitação de acesso e, por fim, o parecer de acesso. Cada etapa dessas aqui são vários estudos que eles pedem ao longo do tempo, e tu tem que ir elaborando e mandando para eles. Então, mais ou menos aqui, para vocês terem uma ideia da caminhada, assim, para a implantação de uma hidrelétrica, né? Isso eu estou falando aqui em caso de PCH e grandes usinas, né? Em termos de CGH, algumas etapas aqui são, principalmente na parte do regulatório, que não precisa ter projeto básico aprovado na ANEEL. Depois do inventário, eu posso partir direto para elaboração de projeto executivo, construção, e depois da usina pronta, eu só retorno lá no órgão regulamentador, que é a ANEEL, lá, e faço o registro daquela CGH. Porque são usinas de pequeno porte, então eles não se atêm a olhar os projetos dessas usinas de porte pequeno, assim. Em termos do operacional do sistema, então, a gente também pode pegar e subdividir o sistema elétrico em dois grandes grupos, né? O operacional da parte técnica e o operacional da parte comercial. A parte técnica, então, você tem aí as diversas fontes de energia injetando no sistema, hidrelétrica, termo, solar, tem os intercâmbios, associado também à disponibilidade ou não das linhas de transmissão, e aí você pega e joga tudo no colo desse carinha aqui, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e daí você diz para ele, te vira, meu, com tudo isso aí, e ele vai ficar fazendo simultaneamente a análise da entrada dessas fontes, a demanda da carga. Então, você imagina o operador do sistema elétrico hoje operando um sistema com diversas fontes, com capacidade, com fatores e capacidades diferentes, com linhas de transmissão. Agora até que dá para se dizer que o nosso sistema elétrico brasileiro está bem servido de linha de transmissão, mas nós passamos por um período bastante conturbado aí, meados de 2012, por ali, onde nós tivemos dificuldade de escoamento de energia em função de déficit de linha de transmissão. Hoje até já esse problema já está praticamente sanado. Eu não sei se vocês lembram, teve uma época, acho que foi 2012, um pouco antes, onde o Brasil aí passou por um racionamento de energia elétrica. E o Sul aqui estava com um período de chuva. E o Sudeste, então, o Sudeste hoje, que é a grande bacia do sistema elétrico brasileiro, está no Sudeste, né? Os maiores reservatórios, ou seja, quem manda na parte hidráulica do sistema como um todo, dá para praticamente se dizer que é a região do Sudeste, onde estão as grandes usinas. E o Sul, naquela época, estava com os seus reservatórios cheios, estava chovendo bem aqui, mas tinha uma possibilidade de racionamento de energia no país todo. Por que o Sul foi a única região, aquela vez, que não sofreu racionamento? Porque ele tinha um limitante de transmissão, ou seja, ele já estava gerando
o máximo que ele podia na região sul, estava escoando o máximo que as linhas dele permitiam para os subsistemas sudeste e norte, nordeste, então não tinha mais o que ele fazer. Então não tinha por que também ele racionar. Se existissem mais linhas de transmissão para ele escoar mais energia, certamente ele teria entrado no bolo do racionamento. Mas como ele já estava no limite da capacidade da transmissão e com o recurso hidráulico disponível, então chamou atenção aquele ano que foi a única região do país que não precisou fazer o racionamento de energia. Não sei se o pessoal quer ir fazendo algumas perguntas durante a apresentação ou depois a gente faz no final, mas qualquer coisa vocês interrompem aí. Então, a gente tem aqui novamente, né, o sistema elétrico brasileiro, né, e com predomínio, então, de hidrelétricas. Então, a grande questão hoje do sistema elétrico brasileiro, de se operar esse sistema imenso, está voltado hoje praticamente para o clima. O clima hoje é que está mandando praticamente na eficiência e na energia do país como um todo, na capacidade de energia, de geração de energia do país. A ENA, né, que hoje tem se ouvido falar muito, que é a energia natural afluente, né, que é o que comanda, então, todo esse espetáculo. Então, o que a pergunta que o operador nacional do sistema se faz todos os dias? Devo usar essa água que eu tenho hoje no reservatório ou não? Aciono as térmicas e deixo recuperar um pouco, ou uso a água agora para evitar aumento de tarifa? E toda a ação do operador nacional do sistema tem uma reação em termos de tarifa para o consumidor. Então, se ele decide, por exemplo, acionar as térmicas agora para poupar reservatório para o futuro, você está jogando um custo imediato na tarifa do consumidor, que a gente tem as bandeiras tarifárias aí, que todo mundo já conhece, a bandeira amarela, vermelha, né? E se ele decide utilizar os reservatórios agora, então ele posterga, na verdade, esse custo para o futuro, né? Então, a grande decisão dele é jogar o custo para agora ou jogar o custo para o futuro. É assim que ele fica trabalhando e fazendo cálculos o dia todo. Além de, somado a essa complexidade, então, de ficar todo momento cuidando da parte climática, a gente tem agora a entrada aí, o crescimento aí, vocês puderam ver nos gráficos, representativos aí de novas fontes de energia nesse grande sistema elétrico, né? Então, muitas vezes são fontes intermitentes, né, que são fontes que não têm elas não são perenes no ponto de vista de geração. Por exemplo, a eólica, ela gera muito bem no período da noite, onde a intensidade dos ventos são maiores, né, e a solar, então, gera melhor no período do dia. E como a solar, por exemplo, no norte do estado, ela já está se tornando uma proporção bastante grande no norte do estado, a solar, a eólica também, a entrada e saída de grandes parques solares e eólicos do sistema causa um desconforto no operador. E ele fica a todo momento ajustando a parte hidráulica, e quando ele vê que os reservatórios estão descendo, que ele não está conseguindo, que não tem uma previsão de ENA aí para o futuro, então ele pega e aciona as térmicas aí para estabilizar de vez os reservatórios, né, e garantir a estabilidade do sistema para o futuro. Só que o acionamento das térmicas vai refletir em aumento na tarifa do consumidor. Então é uma decisão, é um jogo de puxa e flocha, né? Eu aciono a térmica, popo o reservatório, aumenta a tarifa do consumidor. E aí tem o governo pressionando de um lado para que as tarifas baixem, e aí ele consome água dos reservatórios. E assim praticamente que vai indo a operação do sistema elétrico. Talvez vocês
devem ter pesquisado sobre isso ou não, mas o grande problema aí que fez com que nós estamos aí com níveis de reservatórios aí, vocês viram nos noticiários aí, chegaram a níveis, vários reservatórios, grandes reservatórios atingindo o volume morto, né? Foi praticamente um erro estratégico do Operador Nacional do Sistema. Ocorreu que bem na época que ele estava para tomar uma dessas decisões, havia uma promessa do governo que as tarifas de energia iriam ser reduzidas. E o Operador Nacional do Sistema, existia um risco dessa chuva no futuro não entrar. E ele teve que tomar uma decisão. E na oportunidade, né, em conjunto com o governo sempre, né, eles tomaram a decisão de utilizar aquele volume de reservatório. O governo, por sua vez, como tinha prometido que ia baixar a tarifa para o consumidor, não quis ceder. Não, se eu prometi, agora tem que cumprir. E o operador com aquele medo, né? Poxa, mas eu não sei se vai se performar chuvas no futuro, mas vamos lá. E decidiram utilizar o volume dos reservatórios. E essa chuva acabou não se performando. E aí que veio aí o grande estouro aí de que os nossos reservatórios chegaram a níveis aí que absurdos, né? E a gente está levando aí vários anos aí para recuperar. Agora estamos aí em torno de 50%, 60% do volume útil do reservatório, isso já vários anos depois desse ocorrido, né? E acredita-se que vai alguns bons anos ainda para a gente voltar àqueles níveis de reservatório de 80%, 90% que se tinha lá no passado. Então, é muito complexo a tomada de decisão do Operador Nacional do Sistema. Na parte comercial, então, né, dentro das três linhas aí, a gente tem, então, a Câmara de Comercialização de Energia, onde reúne todos os agentes de geração, produtor independente, autoprodutores, comercializadoras de energia, reúne tudo e joga para uma Câmara de Comercialização de Energia que faz, então, o intermédio, o registro de contratos, de compra e venda de energia, faz toda a parte comercial, então, dessa parte aí do sistema elétrico. Falando um pouco da parte de comercialização, para a gente entender, o gerador, então, no momento que ele faz um projeto e aprova na ANEEL, a ANEEL vai fazer os cálculos dela lá, em conjunto com a empresa de pesquisa energética, e vai chegar numa garantia física. Bom, esse teu empreendimento aqui de 100 megawatts de potência, ele tem capacidade de gerar aí, em média, 70 megawatts só. Então, tem fator de capacidade de 70%, ou 50%, que é que os últimos projetos agora estão performando. Então, ele tem duas linhas para tomar hoje, o gerador. Ele pode fazer adesão ao MRE, que é o Mercado de Realocação de Energia, ou ele pode não aderir ao MRE. O Mercado de Realocação de Energia é um mecanismo que foi criado pelo governo justamente para impulsionar aí os empreendedores a investir em novos projetos de geração, porque ele te garante aí uma receita firme aí no mês, né, uma receita garantida. Em contrapartida, ele tem algumas regras que você tem que cumprir. Então, do ponto de vista, então, de garantia física, né, nos dois casos, a garantia física do empreendimento é estabelecida pela ANEEL. Naqueles empreendedores que participam do MRE, então, eles têm o faturamento daquela energia da garantia física garantido, ele pode chegar e vender, se ele receber o selo da ANEEL, de garantia física de 70% da potência instalada, ele pode pegar esses 70% e fazer contratos de longo prazo aí com consumidores e ter uma energia garantida. Já em quem não aderir a esse tipo de mecanismo, tem que vender aquilo que gera. Em compensação, quem resolveu aderir ao mercado de realocação de energia
está sujeito ao famoso GSF. E quem não aderiu, então, está livre do GSF. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais o que é o GSF. Né? Além disso, então, o gerador ele pode optar por ir para o mercado regulado, ambiente de contratação regulada, né? Então ele vai vender a energia da sua usina em grandes leilões, né? Já o gerador que opta pelo ambiente livre, ele negocia diretamente com o comprador. Né? No ambiente de mercado regulado, os contratos são geralmente de longo prazo, 20, 30 anos, no ambiente livre de médio e curto prazo. No regulado, o preço é estabelecido, preço mínimo estabelecido do leilão, e já no livre, o preço negociado entre as partes. Os contratos também no regulado são regulados pela empresa de pesquisa energética, e já os contratos no ambiente livre são um simples acordo entre as duas partes também. Além disso ainda, né, outros ambientes agora que mais recentemente surgiram aí no mercado são os de autoprodutor e de geração distribuída, né. O autoprodutor, então, ele pode pegar e construir um empreendimento ou comprar um empreendimento, um autoprodutor aí que tem uma grande fábrica, um supermercado, e fazer o abatimento dessa energia no seu próprio consumo. Uma outra modalidade, então, de comercialização que existe hoje dos geradores. E a geração distribuída também, você vai vender, você vai construir uma usina, vai conectar no sistema e vai vender diretamente para um consumidor que está conectado dentro daquela distribuidora. A parte do regulatório, então, né, que seria o terceiro pilar aí do sistema elétrico brasileiro, né, que é a ANEEL, então, que é responsável, então, juntamente com o governo, de regular, aí, criar as regras e regular os serviços de transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, fiscalizar também as concessões, né, e as autorizações, essas outorgas de 30 anos que dão aí para operar esses empreendimentos. É responsabilidade da ANEEL de fazer a fiscalização de como esses empreendimentos estão sendo operados, como esse aproveitamento está sendo explorado, se ele está sendo explorado da melhor forma possível, e se não está, a ANEEL pode inclusive extinguir a concessão do empreendedor e deixar o eixo disponível para que outro empreendedor venha e usufrua daquele empreendimento. Também é responsável por estabelecer as tarifas, né, de energia. Em termos de regulatório, né, o que a gente está, o que está acontecendo hoje no mercado? Eu vejo que dois grandes problemas se desenharam aí na parte do regulatório, em que a ANEEL aí está unindo forças aí para tentar sair desse imbróglio. Um deles é o GSF, né, que eu comentei antes, que aqueles geradores que optam por vender a sua energia no mercado regulado, no MRE, eles têm que participar da regra do GSF, que é nada mais, nada menos do que se você prometeu que ia gerar uma energia X, aqui na parte superior em cima aqui de cinza, garantia física, e gerou uma sobra, né, essa sobra fica de crédito e vai para o sistema, né, vai à liquidação no mercado. Se você tinha prometido que ia gerar um X volume de energia e não gerou, você gera um déficit, o mercado que repõe essa energia. Outros geradores que geraram a mais vão compensar essa energia que você gerou. Só que quando todo o sistema não consegue gerar aqueles contratos que prometeram na venda, aí acontece o quê? O operador lá do sistema vai ter que fazer o quê? Vai ter que acionar as térmicas. E ao acionar as térmicas, a gente sabe que as térmicas hoje têm um custo operacional elevadíssimo, em torno de 600, 700 reais o megawatt gerado de custo. E, bom, o gerador não gerou aquilo que prometeu, vou ligar a térmica aqui,
E quem participa desse mercado aí do MRE, que é aqueles contratos de garantia que eu expliquei antes, bom, você decidiu que vai participar dessa modalidade aqui, então você vai pegar vou pegar os custos das térmicas aqui que eu tive que acionar para compensar a energia que você não gerou e entrega para o gerador. Ó, você vai ter que arcar com esse custo. E esse custo aí acabou gerando um grande problema em termos políticos, regulatórios para o país inteiro. O que acabou acontecendo? Começaram a vir contas bastante grandes em cima dos geradores. O gerador, por sua vez, alegando também que ele teve a deficiência de geração em função de secas não previstas, né, secas históricas, aí como, por exemplo, a de 2012, foi uma seca histórica, 2007 também, não prevista nos projetos quando aprovado na ANEEL, e nem mesmo a ANEEL foi capaz de prever essa possibilidade de deficiência de geração ao aprovar os projetos dele. Então, eles entendem, os geradores, que a ANEEL foi corresponsável, porque foi ela que estabeleceu a garantia física do empreendimento, não foi o empreendedor, foi ela que fez o cálculo. Então, eles alegam que se ela não levou em consideração as secas que pudessem vir, né, eles também não têm 100% da culpa. Eles têm parte da culpa sim, porque não geraram, mas também eles não aceitaram pagar essa conta em sua totalidade. Isso começou a judicializar todo o mercado de geração. Quem participava dessa modalidade de geração entrou na justiça e judicializou a sua usina, dizendo, bom, dessa conta aí de GSF, eu aceito pagar 5%, que é o que a ANEEL considerava lá na análise dos projetos, de 5% de redução para casos de estiagem, né, de não geração. Então, todo mundo se judicializou, e essa judicialização gerou, então, hoje um déficit aí para a Câmara de Comercialização de Energia e para o país, está em torno de 8,7 bilhões de reais hoje essa conta. E o grande desafio aí para o futuro, em termos regulatórios, é desenrolar isso aí, tá? Já existe uma proposta de acordo aí que está tramitando no Senado, já foi publicada, agora está se aguardando as participações, né, dos empreendedores com suas sugestões na proposta, na minuta de lei, né, mas o imbróglio acho que tinha promessa para resolver para esse ano, mas acho que vai acabar resolvendo só para 2021, esse grande problema do GSF. O que o governo, a proposta do governo é que para aquelas usinas que ele deu uma outorga, por exemplo, de 30 anos para explorar, você me paga essa conta e eu te dou mais 15 anos, mais 20 anos de exploração. Essa é a proposta do governo. Só que com essa proposta ele acabou esquecendo das CGHs. Pega aí o caso da Coprel, nós temos uma PCH e 2 CGHs. As CGHs não possuem outorga. Elas não possuem outorga de concessão. Então, elas não têm esse benefício de ganho de período de outorga nesse acordo. Então, não se sabe o que vai acontecer. Agora, de um lado, tá os empreendedores, donos de PCHs e UHEs, sinalizando aí que vão fazer um acordo. De outro lado, tá os pequenos geradores, donos de CGHs e MCHs, querendo judicializar tudo de novo. Porque, enfim, não tem uma solução para eles, né? Então, esse aí é um dos grandes problemas que se criou, né, ao longo do tempo aí, que foi a questão do fator de escala de geração. Um outro problema que acabou sendo criado aí surgiu com o avanço, então, das fontes renováveis. Principalmente a solar, que é uma fonte hoje
que é de fácil instalação na residência, né? Você pode instalar no telhado da sua casa, então consumidores da classe B estão instalando aí bastante aí para abater do seu consumo, e eu acho que tem que instalar mesmo. Eu sou um grande incentivador da fonte solar, eu acho que tem que desenvolver mesmo. A solar veio para ficar, e só que o que acabou acontecendo? Você instala uma solar na sua casa, principalmente consumidores da classe B, que tem mercado, são consumidores da classe comercial, tem um mercadinho, tem uma oficina, uma padaria. Então você instala solar e hoje a conta de energia elétrica está sendo zerada, porque a tarifa hoje ela é uma tarifa monômia. O custo de manter o sistema e a energia elétrica propriamente dita é tudo um bolo só, é tudo um pacote só. E acaba que esse produtor aí, esse autoprodutor de energia, ele gera a sua conta, só que ele tem que conectar essa solar num sistema, que é o sistema de distribuição. Esse sistema de distribuição tem que estar de pé. Então, ele tem um custo de manutenção, para manter essas redes, essas linhas de pé, tem um custo, né? Temporais aí que devastam aí as linhas de distribuição aí, o pessoal da Coprel sabe bem do que eu estou falando, né? E isso gera um custo para manter essa linha de distribuição. Esse custo não mudou. Ora, se eu estou zerando uma conta, o custo não mudou, quem acaba pagando, fazendo o rateio desse custo de manutenção do sistema, são aqueles consumidores que não têm a solar. Então, hoje criou-se um grande problema em termos aí da energia solar, que é o tal do subsídio cruzado. Eu subsidio, de um lado, aquele que teve condições de colocar uma energia solar em seu empreendimento, mas estou onerando aquele consumidor que não colocou energia solar. Então, isso muitas vezes o pessoal esquece, passa despercebido. Mas a gente que não colocou a sua solar na sua casa ainda, como eu, por exemplo, não coloquei ainda, parcela da minha conta de energia que está aumentando em função da manutenção do sistema, que é aquele que os consumidores que têm a energia solar não estão mais participando do pagamento. Então, qual é que é a grande proposta hoje das distribuidoras? E aí que veio o grande conflito entre as distribuidoras e as fontes de energia solar, né? Vocês devem ter visto aí várias discussões aí, que é as distribuidoras de um lado querendo resolver esse problema, querendo pegar essa tarifa hoje que é monômia e transformar em tarifa binômia. Peraí, parte da tarifa de energia vai ser relativa ao custo de manter esse sistema ao qual você tem a sua solar ali conectado, que esse sistema tem que ficar de pé, até para que você possa conectar esse sistema. E a outra parte da conta de energia vai ser a energia propriamente consumida. Aqueles que têm a solar, a segunda parte não vão pagar, só vão pagar a primeira parte. E aqueles que não têm solar pagam a conta cheia. Essa é a grande discussão hoje regulatória aí que tem se desenhado no mercado. Bom, e o futuro, né? O que a gente está vislumbrando aí do futuro para frente? Em termos técnicos, o que eu posso dizer assim, em termos técnicos? Eu que trabalho bastante em projeto de usina hidrelétrica. As hidrelétricas, elas vêm aos poucos perdendo espaço e competitividade perante as outras fontes de energia, devido ao elevado custo de implantação hoje de uma hidrelétrica. Hoje, para implantar uma hidrelétrica, a gente está falando aí de praticamente 7 milhões, os projetos não estão mais baixando de 7 milhões o megawatt instalado. Então, uma usina aí de 10 megawatts, a gente está falando aí de um custo de 70 milhões. Então, e aí vem as fontes de energia solar, eólica, que vem para competir
com a fonte hidráulica. E elas estão vindo com custos de implantação mais atrativos, e estão fazendo despencar, e com custos mais atrativos fazem despencar o valor da energia comercializada pelas hidrelétricas. Então hoje a grande dificuldade assim, que a gente tem tido aí na aprovação dos projetos é justamente na parte da viabilização desses projetos, porque o valor aí que está de mercado, que tem se apresentado, não está mais girando, não está mais fazendo girar a viabilidade do projeto. Então, o que a gente está já visualizando para o futuro? Que a engenharia vai ter que se reinventar. E aqui, estou falando para um grupo de engenheiros aqui também, né? Aqui o desafio é conosco, eu também sou engenheiro, nós vamos ter que repensar o modelo de usinas hidrelétricas, o modelo de conjunto de sistema, né? Então, só para de configurações, desculpa, agora fugiu a palavra, de configurações, né? Então, trouxe aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Isso aqui é uma configuração tradicional de uma usina hidrelétrica, onde a gente tem lá uma barragem geralmente aí representa 40% do total do custo da obra, geralmente é grande volume de concreto que vai numa barragem, e aí você tem um canal adutor, ou um túnel, e uma tomada d'água, que é mais uma estrutura cara. Dentro dessa tomada d'água, ou vai para um canal, uma câmara de carga, ou segue por um túnel até uma chaminé de equilíbrio, outra estrutura pesada, para entrar dentro de uma casa de máquinas, que é uma outra baita de uma estrutura, para então, onde estão alocadas as turbinas. Uma configuração aí tradicional de usina hidrelétrica, né? Então, o que já está se pensando e o que já está surgindo aí no mercado, né? É a reinvenção da engenharia. Nós vamos ter que começar a pensar em configurações mais compactas, em configurações mais baratas e eficientes. Aqui eu trouxe alguns modelos aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por exemplo, essa turbina aqui, onde ela já está praticamente acoplada na curva de sucção da própria turbina, o gerador já fica acoplado logo acima dela, e ela está instalada dentro da chaminé de equilíbrio da usina. Então, eu elimino toda essa parte daqui, depois da chaminé de equilíbrio, eu ainda teria que construir conduto forçado, casa de máquinas, para instalar a turbina. Eu elimino tudo isso aqui e coloco a turbina dentro da chaminé de equilíbrio. Tem um princípio antigo que se usava muito, parecido com esse aqui, que é o princípio da caixa aberta, que é uma usina que a gente opera aqui em Tapera, aqui, em Selva, aliás, desse modelo aí. Funciona. Outras configurações aqui também, turbinas instaladas logo após a câmara de carga, né? Então aqui tem o reservatório, uma pequena câmara de carga, as grades, e já vem a turbina. Não tem mais nada de túnel, do conduto forçado, casa de máquinas. Se elimina tudo aquilo e se instala a turbina na própria câmara de carga já. Aqui mais um modelo, então, de turbina instalada na própria chaminé de equilíbrio, né? Chegando aqui do túnel forçado aqui, já vai direto para o chaminé de equilíbrio, já entra para a turbina e já sai no canal de fuga. Aqui um outro modelo que já tem unidades implantadas já, onde a turbina e o gerador fazem parte de um conjunto único já. Eu não tenho mais essa separação turbina, gerador de um lado, turbina do outro. Aí eu tenho que colocar acoplamento, que muitas vezes dá problema, esse acoplamento, ou transmissões de potência mecânica, como correias, multiplicadores de velocidade, que acabam até gerando perda de geração, né, e tornam essas máquinas menos eficazes. E hoje eu tenho um sistema compacto, onde turbina e gerador é uma coisa só, e isso tudo aqui vai mergulhado aqui na barragem, fica tudo submerso, a água vem, passa pelo gerador, passa pela turbina, vai embora. Também não tenho mais casa de máquina, não tenho mais nada.
Outra grande dificuldade aí que a gente que trabalha em projetos está percebendo, né, é que as altas quedas de energia, elas terminaram. O filé mignon da energia hidráulica está se acabando. E quando eu falo de sobrar baixas quedas, eu falo de máquinas extremamente grandes. Porque se eu, vocês lembram da fórmula ali, né? Se eu reduzo a minha queda, eu tenho que fazer o quê para gerar a mesma quantidade de energia? Aumentar a vazão. Então, hoje são máquinas com engolimento de água, assim, enorme, para gerar praticamente a mesma potência de uma turbina de alta queda. À esquerda aqui, eu trouxe um exemplo de uma usina que a gente opera em Santa Catarina, PCH Capivari. Cada máquina dessas aqui, pode ver o tamanho de uma pessoa, ela é do tamanho de uma pessoa, basicamente. Cada máquina dessas aqui tem uma potência de 6 megawatts de potência instalada. Só que ela está numa queda de 100 metros de altura, uma queda hidráulica. Já essa máquina aqui à direita é um projeto que a gente está em fase de construção aqui em Cruz Alta, em Boa Vista do Cadeado, né? Chegaram as máquinas aí há poucos dias lá no local, o pessoal já lançou as máquinas lá, está aguardando a concretagem. Pode olhar que são máquinas absurdamente maiores, e cada máquina dessas aqui gera 2,5 megawatts. Então, máquinas maiores com potências menores. Aqui para vocês terem uma ideia do conduto forçado de engolimento dessa máquina aqui está uma pessoa aqui no cantinho, aqui dá para ver um pouco o capacete dela. Então, são máquinas assim, com engolimento bem grande de água, né? Essas aqui em torno de 34 metros cúbicos por segundo vão engolir essas máquinas aqui de Boa Vista do Cadeado. Então, em termos de mecânica, aí começa a surgir alguns desafios, né? E algumas dificuldades. Vocês são da engenharia mecânica. Eu tenho máquinas cada vez mais pesadas, né? E então eu tenho que começar a aperfeiçoar aí a parte de mancais dessas máquinas mais robustas, mais pesadas, exigem mancais mais bem dimensionados, materiais, tecnologia de materiais aí para evitar desgastes prematuros de mancais mais evoluídos, parte de vedação de selo mecânico, você vai aumentando o diâmetro aí do eixo das turbinas, começa a ser bastante crítico a parte de vedação de selo mecânico dessas turbinas, toda a parte de esforço também hidráulico, né, que aumenta estrondosamente assim os esforços para se calcular, para se dimensionar um conduto forçado aí para um golpe de aliete, do fechamento de uma máquina aí de 34 metros cúbicos por segundo. Vocês imaginam quantas toneladas, é uma jamanta vindo desenfreada, tendo que frear aí no conduto forçado, porque foi estancado o fluxo hidráulico lá na ponta. São desafios, assim, bastante grandes do ponto de vista de engenharia, e aí principalmente da parte mecânica, aí que vocês dominam bem, muito mais do que eu. Então, isso aí é um desafio aí para o futuro que a gente vê na parte hidráulica, né? Em termos de energia eólica, né, nós temos aí, o Brasil aí tem uma dimensão continental, né, um tamanho absurdo, com aproximadamente 8 mil quilômetros de costa, e então tem muito potencial eólico para ser explorado, principalmente potencial offshore, né, chegando aí na casa de 700 gigawatts de capacidade de potência instalada na costa, em toda a costa brasileira. Então tem um grande potencial hidráulico para ser explorado. Também outro fato que chama atenção, que é o crescimento do investimento em eólicas, geralmente se dá lá na parte norte do país, onde a gente tem um IDH mais baixo, né, são pessoas em desenvolvimento lá, e acaba
acaba movimentando a economia daquele local, acaba aumentando o IDH daquela população. Então, isso também vem contribuindo aí essa fonte de energia eólica até para o melhoramento do IDH da região norte do país. Gás natural é outro potencial aí que está se falando muito aí para os próximos 10 anos aí. Estão sendo descobertas aí reservatórios de gás natural imensos na bacia aí da costa aí do oceano aí do nosso país. Para vocês terem uma ideia, só a bacia de Santos ali foi descoberto um reservatório de 245 milhões de metros cúbicos de gás natural. Então, o gás natural aí está no planejamento nacional de energia do Ministério de Minas e Energia, da empresa de pesquisa energética, está com uma das fontes de bastante crescimento para os próximos 10 anos, porque a Petrobras sabe que os caras têm, né? Eles vão investir. Então, para os próximos 10 anos, para vocês terem uma ideia, 18 bilhões eles estão prevendo investir aí na parte de gás natural para geração de energia elétrica. Hidrogênio verde aí agora tem sido falado, está começando a falar, aí na Alemanha já se fala há muito tempo. A Alemanha adotou o hidrogênio verde como uma das metas de descarbonização do país, e é uma tecnologia nova aí que está pintando, aí está se falando bastante, que consiste aí praticamente, ele pega o gás proveniente, o gás natural, né, proveniente do processo do gás cinzento, ele produz um hidrogênio cinzento, e através da eletrólise, né, associada à fonte de energias renováveis, é possível então separar essas moléculas de hidrogênio e de oxigênio e transmitir um gás puro para o meio ambiente. Então, já tem várias grandes multinacionais que já estão investindo aí na tecnologia do hidrogênio verde para o futuro. Outra tendência agora bastante grande para o futuro são as usinas híbridas. Você otimiza aí o custo de implantação de uma única subestação, de uma única linha de transmissão, e coloca um parque eólico e um parque solar junto no mesmo pátio. Então, uma compensando o fator de capacidade da outra. Como a energia solar, então, gerando muito bem durante o dia, e durante a noite, quando ela não gera, entra a usina eólica. Então, são configurações que estão sendo muito bem vistas agora aí para o futuro, essas usinas híbridas, né? Em termos operacionais, o que a gente pode se dizer assim para o futuro, né? Que o crescimento, então, das fontes renováveis, aí, principalmente solar e eólica, né? O operador nacional, ele toma a decisão de colocar ou retirar uma fonte por ordem de mérito. Ou seja, a térmica, como tem um custo maior, é a última que ele vai querer acionar. Então, com o crescimento, o que está se vislumbrando bastante para o futuro, com esse crescimento das fontes renováveis, né, e esse é o futuro, é a diversificação das fontes, não tem saída, vai ocorrer naturalmente uma redução gradativa do despacho das usinas térmicas, né, com isso diminuindo a emissão de carbono. Os reservatórios, por sua vez, vão começar a ser otimizados, vão ser poupados, vamos dizer assim, durante o dia, né? Então, a tendência é que eles comecem a retornar gradativamente com o aumento do crescimento das fontes renováveis, comecem a retornar a patamares de novo de armazenamento completo, né? E com os reservatórios otimizados, evitando o acionamento das térmicas, esse ciclo vai acabar chegando no consumidor, né? Então vai reduzir aí
vai acabar reduzindo as tarifas aí para o consumidor. Eu enxergo assim que no futuro, hoje, o grande sistema de emergência do sistema elétrico nacional são as térmicas. Quando os reservatórios se veem num decréscimo, o operador nacional vai lá numa medida emergencial e aciona as térmicas. No futuro, eu vejo assim que as grandes usinas, os reservatórios das grandes usinas vão começar a fazer a vez da térmica. A térmica vai parar de ser despachada e o sistema elétrico praticamente vai se regular com as demais fontes. Claro, somada à energia hidráulica, ainda que vai ser muito necessária por vários anos, mas ela por si só vai conseguir garantir a estabilidade do sistema por ter sobra de água acumulada nos seus reservatórios. Ela vai começar a fazer a vez do acionamento das térmicas. Aqui a gente já pode até perceber isso que eu falei já. Isso aqui é um gráfico de contratações, é um gráfico real de contratações de energia da CCE, né? Então a gente tem aqui as hidrelétricas, né, as contratações até 2050, aqui vindo reduzindo, são contratações praticamente até 2040, 2045, mais significativas, né? E aqui a gente pode perceber o que eu falei, aqui as térmicas, né, provenientes de óleo combustível, a gente vê que ela vem parando gradativamente, aqui chegando a partir aqui de 2027, por aí, não tem mais contratada energia de térmicas. Então essa vai ser a grande evolução aí do sistema elétrico brasileiro, que se espera aí, né. Um outro tema que está se falando bastante agora é a modernização do setor elétrico, né. Modernização, então, para vocês terem uma ideia do que é isso, né, o que é essa modernização do sistema elétrico brasileiro, né, hoje o mercado está dividido entre o mercado regulado, né, o mercado livre e o mercado de curto prazo. Hoje, consumidores especiais, até 2020, eles eram obrigados a comprar energia proveniente de fontes limpas e renováveis, de PCHs, CGHs, e esses limites estão sendo, existe uma proposta de lei já em validade, não é nem proposta, já é uma lei válida, né, que esse limite aí, essa redução do limite vai ser gradativa, chegando aí a 300 kW em 2024 e para 2026 a abertura total do mercado, ou seja, qualquer consumidor vai poder comprar a sua energia de um gerador, da onde quiser, com a separação do laço de energia. Então vai ter uma total liberdade econômica de escolha da fonte de energia por parte do consumidor. E com isso também acaba havendo uma redução da intervenção do governo, então, nessas negociações, né. Oportunidades que se vê aí para o futuro, né, com a modernização do setor elétrico, com a abertura do mercado, então, cada consumidor podendo comprar sua energia de quem quiser. Estava escutando aí na New Wave aí da semana da tecnologia, semana passada, um grande desafio aí do ponto de vista até dos carros elétricos, por exemplo, porque você vai poder fazer a compra da sua energia de um celular. Como você baixa no site hoje para comprar um tênis na internet, você vai entrar num site de uma geradora, vai selecionar lá e vai fazer uma compra de energia para o teu próximo mês, vai comprar por celular, vai vir uma tarifa lá daquela geradora para você no mês seguinte. E alguns pontos de interrogação estão começando a surgir, porque existe uma forte tendência aí, a probabilidade de começar a vir os carros elétricos também, né? E aí como é que vai funcionar isso aí, né? Uma grande questão que foi levantada. Poxa, eu chego com o meu carro elétrico para abastecer lá no meu condomínio, no meu prédio, vou conectar numa tomada. Como é que aquela tomada vai entender que sou eu, Marcos Tauscher, que estou conectando meu carro ali para alimentar? Eu que tenho contrato com um gerador lá do Nordeste, que eu tenho que, essa energia que eu estou consumindo aqui, eu tenho que pagar para ele lá. Então, a tecnologia necessária vai abrir
muito campo aí na parte da tecnologia necessária aí, está se falando até de tomadas inteligentes aí, com cartões aí, que a tomada vai identificar, se insere um cartão, ela vai identificar que é você, o consumidor, que tá consumindo daquela tomada. Então, é bastante louco, assim, o que está se prevendo aí para o futuro. Em termos de planejamento energético, então, né, em termos de consumo, para os próximos 10 anos, aí a gente tem 3 cenários aí projetados, né, um cenário mais otimista aí, acreditando que tem assim, um crescimento do PIB aí, mundial aí para os próximos anos em torno de 3,8%, um cenário mais conservador aí, e um cenário pessimista, de 2,2% até 2030. Em termos de consumo, aqui por parte de indústrias também, né, agropecuária, saindo de um patamar de 14,9 terawatts de consumo para um cenário otimista aí para 49 terawatts de consumo. Então, no total, aqui a gente está falando aí de... Hoje estamos na ordem aí em torno de 500 terawatts de consumo, né? Então, estaria se passando aí para 2 vezes, 3 vezes esse consumo nos próximos 10 anos. Então, é muita carga que tá prevista aí para os próximos anos, é muita energia que vai precisar, é muita fonte que vai precisar. Em termos de recurso hidrelétrico, assim, nós temos bastante recurso para ser explorado, né? O Brasil hoje está praticamente assim em terceiro lugar aí em recurso hidrelétrico total, assim, do país, né, em relação aos outros países. Aqui também o potencial potencial hidráulico, que hoje é tecnicamente aproveitável, né, porque nem todo potencial é aproveitável, né. Então temos aí em torno de 1,4 terawatts aí de potencial hidráulico para ser explorado e aproveitado ainda no Brasil. É bastante potencial hidráulico para se explorar. Aqui mais por regiões aqui, né, o centro-oeste, sul, o potencial hidrelétrico que é explorado, então, inventariado por cada região, né, sendo o sul e o sudeste as regiões que estão mais explorando o potencial hidráulico, né, com 53% do potencial já em operação ou construção, mais 35% já inventariado, não aproveitado, mas já com estudos inventários, né, só tendo 12% no sul e 11% no sudeste potencial ainda para se inventariar. Aqui trouxe para vocês também uma ideia aí esse é o portfólio de projetos da Coprel, da empresa que eu trabalho. Então a gente está aí com um portfólio de várias usinas aí para construir aí no longo dos próximos 10 anos também. Temos 2 usinas em construção, que é a PCH Forquilha, de 13 mega, e a CGH Igrejinha, essa que eu mostrei antes as fotos para vocês, ali em Cruz Alta, e mais vários outros empreendimentos aí nas diversas fases aí, parados aí na parte ambiental, viabilidade, FAM, ou estão em projeto executivo, mas temos aí um portfólio aí de potencial de usinas para implantar em torno de 200 megawatts aí na Coprel. Então, em resumo, assim, né, o que tem se falado tudo aí na questão da modernização do setor elétrico tá voltado aí à parte do desenvolvimento sustentável, né. Vai ser o que vai ser no futuro aí, vai ser o mundo dos 4Ds, né, tem falado bastante aí, um mundo descarbonizado, descentralizado, né, democrático e digitalizado. Descarbonizado, então daria para fazer uma analogia com as fontes renováveis, né, descentralizado nas diversas fontes aí espalhadas, aí o poder do consumidor fazendo também
a escolha de quem ele vai comprar essa energia, um mundo mais democrático, e a tecnologia que vai precisar para atender todo esse novo mercado aí, que é a digitalização aí do futuro, né? O que a gente pode trazer de conclusão aqui que a gente vai ter um aumento exponencial, então, de fontes renováveis, né? Não, como eu falei, o futuro é a diversidade das fontes, não tem volta, e tem que ser mesmo. Vamos ter um mercado aberto, vamos ter um mercado livre, o consumidor vai passar a ser o foco das atenções, ele vai ter o poder de decisão, ele vai querer comprar uma energia limpa, uma energia renovável, ele vai poder decidir comprar uma energia limpa e renovável, e ele vai decidir de quem que ele vai comprar. Ele só vai estar conectado fisicamente na rede, mas ele vai poder comprar de quem ele quiser a sua energia. E isso aí não é tão em longo prazo, não. Com menos emissão de carbono, então, né, com a saída gradativa das térmicas, aí a tecnologia do próprio hidrogênio verde, né, e consequentemente um sistema mais complexo para operação, mas como dizia o presidente da Beólica, nem por isso menos desafiador e menos atrativo, né, de se trabalhar, um sistema mais complexo, sim, mas acho que a tecnologia vai vir e vai ajudar, e como sempre ajudou e sempre auxiliou nesse quesito. A própria segurança do sistema elétrico nacional, então, mudando aí do sistema térmico, que hoje é a grande bateria do sistema, vamos dizer assim, que são as térmicas, passando para as hidráulicas, fazer a vez das térmicas, né? E as hidráulicas, por sua vez, né, o que a gente enxerga é que, como elas não vão ser acionadas mais, não vão ficar gerando em tempo integral, elas vão ficar por um período do dia paradas, elas também vão ter uma precificação por essa disponibilidade, ou seja, hoje as térmicas, elas recebem por estar parada, recebem por estar lá disponível para entrar a hora que precisar. E assim vai ser a hidráulica no futuro. As hidráulicas também, por ordem de mérito, vão ser colocadas em segundo plano para despacho, mas elas também vão ter um percentual de tarifa remunerada para isso, para ficarem paradas e disponíveis para o mercado quando precisar. E a mudança aí dos paradigmas de engenharia, né? Como eu falei antes, a gente vai ter que reinventar novas configurações aí para transformar de novo os nossos projetos aí a serem mais competitivos e atrativos aí no mercado. Pessoal, era isso mais ou menos que eu queria colocar para vocês aí. Da minha parte, um obrigado, né? Deixar aqui uma frase aqui do professor José Goldenberg, aqui, que a única maneira de prever o futuro é construindo ele, né? Essa é a única maneira. Então, vai depender da gente mesmo, e o futuro, né, como está se falando bastante aí, o futuro não é daqui a alguns anos, o futuro já é hoje, né? Então a gente já tem que desenvolver ações hoje para enxergar e colher logo ali na frente, no futuro. Então, obrigado aí da minha parte, quero deixar à disposição aí para vocês aí os questionamentos, se houverem, né? Desculpa se fui muito extenso aí. Que isso, Marcos. Muito obrigado pela tua participação, foi uma excelente noite, uma excelente apresentação, excelente palestra, tá? Marcos, nós temos alguns questionamentos e também temos o vídeo com relação à parte de estágios da Coprel ali. Sim. Tu queres fazer o vídeo antes ou vamos fazer os questionamentos? Tanto faz, acho que podemos fazer as respostas, né? Uhum. Então vamos lá. O Vinícius mandou então, boa noite, Marcos. Na análise de construção ou aquisição de uma usina, quais são os indicadores econômicos utilizados para a tomada de decisão e qual você atribui de maior importância? Se puder responder, né, e abordar como é feito. Bom,
os indicadores econômicos que a gente leva em consideração, principalmente, né, a gente precisa ter um empreendimento aí com um fator de capacidade boa de entrega de energia, para que isso se converta em receita para se alavancar aí um financiamento, né? Usinas aí para alavancar uma usina, a gente precisa geralmente ir atrás de PPAs, né, através de unidades financiadoras, e para isso você precisa ter uma usina que performa bem, ter uma boa garantia física, que converta em receita para que você consiga rodar o teu projeto, né? Então, basicamente, fica atrelado à questão hidrológica, né, o estudo hidrológico. Se uma usina tem um bom estudo hidrológico, uma boa perspectiva de performance de geração, já é um meio caminho andado, assim, para viabilidade. Tá bom, Marcos, obrigado, acho que ficou claro. Eduardo Albuquerque perguntou, quando a geração de energia não é suficiente e se faz necessário acionar as térmicas, os produtores terão que arcar com os custos, porque esse custo é repassado para o consumidor final na forma de bandeira vermelha, sendo que esse não participou das negociações. Essa é uma pergunta interessante. É que hoje parte do custo, né, do acionamento das térmicas, ela é rateada para aqueles geradores que não performaram, né, não entregaram os seus contratos prometidos, e parte também é repassada pro consumidor, porque afinal de contas, quem está usufruindo do grande sistema elétrico é o consumidor. Então, se eu tenho uma baixa de recurso hidrológico, uma baixa de nível de reservatório prevista para o futuro, o aumento dessas tarifas é uma forma indireta, assim, de forçar com que o consumidor também segure um pouco seu consumo e acabe fazendo a economia, né, e acabe auxiliando na retomada e na recomposição dos reservatórios. Então, por isso que esse custo hoje ele é rateado também para o consumidor. Perfeito, Marcos. Eu acredito que ficou claro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Vamos agora, então, aos nossos colegas. Quem quiser permanecer conosco, é só assistindo um vídeo, é um vídeo rápido com relação aos estágios na empresa Coprel e Coligadas. Olá, eu sou a Elimari, facilitadora de desenvolvimento organizacional. Hoje eu vim falar um pouco sobre a busca por estagiários para a Coprel e empresas coligadas, que tem como objetivo principal capacitar os jovens para atuar de forma diferenciada e alinhada aos valores da cooperativa e das demais empresas. Por sua vez, os estagiários têm uma outra mentalidade, uma outra forma de encarar a vida e o trabalho e trazem para as organizações novas ideias. Portanto, tem o papel fundamental de oxigenar as organizações. A diversidade de pensamento e de ideias é muito bem-vinda. Encaramos o processo de estágio como uma jornada de adaptação e de aprendizagem de ambas as partes, organização e estagiário. Na medida em que acompanhamos esse estagiário no seu dia a dia e percebemos que ele possui interesse em aprender, em contribuir, em fazer suas entregas com qualidade, nos prazos estabelecidos e está se adaptando, ele tem grandes chances de permanecer na cooperativa ou na empresa. Mas e como ocorre esse aproveitamento futuro? Bem, é preciso ter a vaga. O que ocorre na prática, na maioria das vezes, é que durante o período de estágio, que pode variar de 6 meses a 2 anos, as vagas acabam sendo abertas. E então, já temos opções de candidatos dentro de casa para aproveitar. Podemos dizer que em torno de 60% dos estagiários contratados são aproveitados em posições futuras.
é importante reforçar que a Coprel e Coligadas dão prioridade aos estágios extracurriculares, aqueles em que o estagiário pode estar conosco 6 horas por dia, no período citado anteriormente, pois dessa forma se consegue estar mais próximo deles, acompanhá-los de perto e por mais tempo que o estágio curricular, que normalmente é de somente 300 horas. Penso que o candidato que busca um estágio deva ter em mente que vem para aprender e também para contribuir. Portanto, deve ser receptivo com o que a organização tem a lhe ensinar, mas deve também ser proativo e trazer sugestões de melhorias de processos. Como disse antes, as organizações estão abertas à diversidade de pensamentos e de opiniões. Fique atento às oportunidades de estágio que divulgamos nas redes sociais. Venha ser uma estagiária ou um estagiário da Coprel e Coligadas. Marcos, então, vamos finalizando essa noite. Muito obrigado pela sua participação. Foi de grande valia, eu acredito que para todos que junto com nós participaram dessa semana acadêmica, tá, desta noite da semana acadêmica. Em nome dos colegas do diretório acadêmico, em nome dos nossos professores, diretores e todos os nossos funcionários, enfim, do nosso campus IFRS, Campus Ibirubá, nós somos muito gratos a você e fica aqui o nosso agradecimento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. De minha parte seria isso. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês aí de ficarem me ouvindo aí, me aturando aí por todo esse tempo. Somos gratos, Marcos. Muito obrigado, boa noite. Valeu, pessoal.